Boa noite, sejam bem-vindos ao terceiro e por falar nisso. Hoje sem a presença do José Luís Sousa, por motivos pessoais, mas com todos os outros parceiros e com o nosso convidado de hoje, Nuno Lopes, Presidente da Associação Comercial da Figueira da Foz, a Cristina Duarte do painel e também o Joaquim Malafaia. Vamos dar início então a esta nossa conversa de segunda-feira à noite, aqui ainda em direto a partir do Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, e começamos pelo Joaquim Malafaia, que anda iluminado pelos dias que correm, aliás, pelas noites que correm, porque de dia não estão ligadas, e vai introduzir à conversa o tema das iluminações de São João. Ora bem, e de Santo António também, e de São Pedro. Boa noite a todos. O tema que me calhou desta vez em sortes, ou talvez não, diz respeito à iluminação e às iluminações que estão a ser feitas na nossa cidade da Figueira da Foz. Ora bem, não querendo estarmos a ser acusados de estarmos sempre do contra, a verdade é que nós temos que ter sempre uma opinião acerca daquilo que nos preocupa. E, de facto, não faz sentido, neste ano de pandemia, ou neste ano de Covid, ou se preferirem, neste ano de contingências que nos têm afetado do ponto de vista da nossa vida normal, estarmos a fazer ou a despender dinheiro com iluminações pela cidade. Não é que ter a cidade bonita não seja um fator de até dinamização de comércio ou de indústria, mas ter uma cidade que não pode ser desfrutada pelas pessoas, na medida em que a partir das 11 horas da noite ou das 23 horas as coisas tenderão todas a fechar. Tenderão não, são obrigadas. Tenderão todas a fechar, portanto, há corridas na avenida, mas isso ninguém vê. E há outras coisas clandestinas, mas pronto. As coisas oficiais são obrigadas a fechar às 23 horas. E porquê estar a gastar este horror de dinheiro, ou este dinheiro que faz falta noutras atividades, quando as coisas não são para ser desfrutadas? Não é possível estarmos a ir para a rua, a fazer serões, e porquê estar a gastar dinheiro nestas iluminações? Falávamos por alto e punha-se a questão de que, eventualmente, existe a questão contratual, na medida em que já correu mal uma vez e a Câmara fechou, creio eu que ao ano. Pronto, mas para isto, a todo o direito corresponde uma ação, ou existe sempre um remédio, que não existe para o Covid, mas existe um remédio neste plano de vista jurídico, que se há uma alteração das condições nas quais foram contratadas, existe a possibilidade de, em face das alterações das condições em que as coisas foram contratadas, serem de facto alteradas. Porque não faz sentido, desculpa, Fernando, porque não faz sentido estarmos a trazer iluminação quando nas outras cidades, estamos a lembrar de Lisboa, tudo foi proibido e tudo vai ser proibido nesta altura. Portanto, não faz sentido estarmos a dar luz a uma coisa que não se pode iluminar, ninguém vai usufruir. Faria sentido, se o contrato realmente existe e o serviço teria que ser prestado, faria sentido fazer o pagamento na mesma, porque estão aqui postos de trabalho em risco, e adiar não, a luz para outra altura? Há condições que foram alteradas. E, portanto, a iluminação não vai poder ser feita em toda a sua extensão. Eu relembro que, por exemplo, ali em São João do Val, onde havia sempre São João forte, não tem uma lâmpada. Agora portanto, só se fosse de galochas também. Não tem uma lâmpada lá posta. E, portanto, não faz sentido estar-se a esbanjar recursos num momento em que é preciso geri-los de forma criteriosa. Não faz sentido estarmos a esbanjar os recursos em coisas que não podem ser usufruídas. Mas incomoda-te mais o cumprimento do contrato ou incomoda-te mais o facto das luzes lá estarem? Não, há alterações, há uma alteração às condições em que se contratou que permite alterá-lo.
E depois há uma outra coisa, por exemplo, é como nas obras que foram feitas na Praça 8 de Maio, e que já foram realizadas, onde veio uma equipe da arqueologia e por aí fora, catalogaram as pedras todas e depois enterraram-nas todas no mesmo sítio e não sequer se pôs um vidro para as pessoas poderem usufruir daquilo que lá está em baixo, dos cais que lá estão em baixo. Em função das condições e das alterações delas, nós temos que aproveitar aquilo que temos e temos que potenciar o que existe e canalizar os recursos de forma adequada. Nós não temos muitos recursos, portanto não faz sentido neste momento estar a gastar dinheiro numa iluminação que não pode ser usufruída pela população. Mas o cumprimento do contrato pode pressupor, do ponto de vista da humanidade, do humanismo, se quiseres, a manutenção dos postos de trabalho da empresa que estava a contar com isso também. Não, com certeza há a possibilidade de os terem layoff. O que não há a possibilidade é, do meu ponto de vista, de se esbanjarem e desperdiçarem recursos inutilmente. Aquele dinheiro, com certeza que teria sítios muito mais úteis, do ponto de vista da dinâmica comercial e industrial da Figueira, para ser canalizado. Como, por exemplo, para... Mas está orçamentado, está cabimentado para esse efeito, para esse mesmo efeito. Sim, mas na altura não havia o Covid. Sim, mas estava cabimentado para isso. Se calhar a operação Mas se pode alterar o orçamento do Estado, sim, pode, em função das necessidades que venham a existir, muito mais se pode alterar um orçamento municipal em função das alterações que vão surgir. Portanto, o que não faz sentido, do meu ponto de vista, esta é a minha opinião, não é? Obviamente. O que não faz sentido, do meu ponto de vista, é gastar-se dinheiro em iluminação que não vai ter o correspondente, a correspondente remuneração em termos de... Não existe um retorno efetivo Não existe o retorno, nem existe a possibilidade sequer das pessoas contemplarem. Porquê? Porque chega às 24 horas, e aquilo está tudo fechado. Tem que estar tudo desligado, porque não pode ser um polo para atrair problemas para a cidade. Cristina, viu estas luzinhas já ligadas? Gostas de ver? Gosto. Eu concordo discordando com o meu caro amigo Joaquim. De facto, e na sequência até do programa da semana passada, o António Lé falou aqui numa questão, porque não até se fazerem pequenas festividades, claro que cumprindo com todas as regras de segurança impostas. Isto podia ser uma perspectiva, portanto, já que temos a iluminação, então porquê é que não vamos dinamizar um pouco os festejos, claro, entre aspas, mas assegurando todas as regras que nos são impostas. Esta é uma perspectiva, ou seja, é o reaprender a estarmos todos juntos, claro, com todas as limitações, e assim já poderíamos beneficiar da iluminação. Esta é uma perspectiva. Mas num tempo de contingência, onde anoitece mais tarde e onde as pessoas são obrigadas a recolher mais cedo, de facto, se calhar não era o sentido prioritário para relançar isto. No próprio país foram permitidas manifestações, já houve um concerto, já existiram espetáculos, quer dizer, as normas da DGS parece-me que funcionam nos lados e não noutros, porque eu vi uma reportagem, ouvi na TSF, que depois também vi num qualquer canal de televisão, em relação a um restaurante em Lisboa, uma coisa muito pequenina, onde a Polícia Municipal, por exemplo, mandou retirar os efeitos em papel e mais não sei o quê, porque podia vir ali uma enchente. Portanto, parece-me que a maneira como nós olhamos para as regras impostas pela DGS, num lado olha-se de uma maneira, do outro lado... Mas aqui a questão era, já que temos a iluminação, já que não houve essa preocupação ou não houve essa atitude por parte da Câmara Municipal em tentar anular o contrato, como o Joaquim diz. Portanto, eu não falei anular, eu falei as circunstâncias alteraram e, portanto, impõem uma outra dinâmica. Íamos adiar as luzinhas, se calhar. Isto aqui é a questão do adiar e aqui até... Não, nós temos que saber, e depois já passaremos a palavra, não estando a usurpar as funções do comando, mas depois já passaremos a palavra aqui ao nosso Presidente da ACIF, mas nós temos que saber aproveitar os nossos recursos e potencializá-los da melhor forma. Não faz sentido estar a tirar ou a esbanjar recursos fora, quando eles são precisos nesta altura mais que nunca. Mas repara, mas há a questão, então porquê é que não podemos repensar determinadas situações e aproveitar os recursos que
que já estão gastos. Esta eu penso que é a questão principal. Sim, E aqui- incentivar, incentivar. Está aqui o Nuno, que se calhar até a questão até próprio comércio tradicional poderia aproveitar e reestruturar algumas ideias e implementar. Isto é um exemplo. E porque não ouvir o Nuno sobre Precisamente, isso? Mais uma sobre vez, isso. Nuno, boa noite. Boa noite. Enquanto Presidente da ACIF, já viste as luzes, seguramente? Já, com certeza. Obrigado pelo convite. Eu aqui tenho uma visão menos restritiva. Eu compreendo que o orçamento já estava feito, ou seja, o protocolo para o ano festivo está fechado, porque tivemos em tempos dificuldades em que empresas conseguissem a iluminação da cidade em tempo útil. O ano passado. E é necessário realmente garantir essa decoração de forma para o ano todo, para evitarmos situações como no passado. Portanto, esse dinheiro, de certa forma, estava gasto. Eu concordo, e penso que isso está a ser feito, que em vez de se investir todo o valor, ou seja, iluminar uma parte, quanto mais não seja pelo ânimo, porque se nós entrarmos numa sensação de que está tudo mal, entramos numa depressão. Quer dizer, depois não há vontade de consumir, não há vontade de sair à rua, as pessoas têm receio. Estou a pensar nos adultos, na economia, mas temos crianças. Portanto, as crianças têm que, de certa forma, sentir que a vida, eu falo isso, tenho uma filha com 8 anos, que a vida dentro do possível está normal. Temos de ter alguns cuidados, temos de ter algumas regras de etiqueta, o tal afastamento social, mas a vida continua e elas podem brincar, podem usufruir, podem sair, e o facto de não verem uma iluminação, não verem determinadas atividades e verem tudo a ser fechado, eu acho que não é um bom sinal para o futuro. A Câmara Municipal da Figueira da Foz isentou o comércio de esplanadas, deu-lhes a hipótese, aliás, de ampliarem as suas esplanadas. Achas que houve aqui alguma falta de aproveitamento, no bom sentido, por parte de quem tem restaurantes e etc., de aproveitar as luzinhas, por exemplo, na medida em que podiam utilizar mais as esplanadas, cumprindo as regras como é lógico, mas não há nada que impeça fazer sardinha assada e servir as tais 10, 12, 15 mesas que se tenha, desde que haja o verdadeiro distanciamento social. Achas que aí houve inércia por parte dos hoteleiros da Figueira não saberem aproveitar? Nós estamos a criar agora ações precisamente para falarmos sobre isso. O que eu creio é que há uma grande expectativa. As pessoas não sabem como agir, porque nós estamos habituados a fazer planeamento, mas precisamos de timings e datas. E neste momento temos uma pandemia que não nos permite, a nível temporal, ter uma estimativa de quando é que sabemos quando é que começou, não sabemos quando é que termina. Isto para dizer o quê? Foi conversado entre a Associação e a Câmara Municipal precisamente essa possibilidade, uma vez que, devido ao distanciamento social, às limitações do número de pessoas dentro dos estabelecimentos, permitir que esses estabelecimentos cresçam para o exterior, de maneira a tentar manter dentro do possível o mesmo número de pessoas a serem atendidas, mas estendidos por uma área maior, de forma a respeitar o tal distanciamento. E isso realmente foi atendido e há o benefício da isenção da carga fiscal para esses efeitos. Em relação aos eventos, eu creio que estão a agir com responsabilidade. A Associação pediu para que estejamos com a porta aberta, mas não sejamos, de certa forma, uma alavanca para que o vírus possa voltar a crescer. Houve uma certa dificuldade aos olhos de quem vê isto de uma forma com mais medo, chamemos-lhe assim, abrir os negócios. Houve pessoas que não viam isso de ânimo leve e acharam que ia ser novamente o caos. Portanto, os próprios empresários também não querem, de certa forma, criar ajuntamentos que possam vir a dar aso a que sejamos os responsáveis por voltar a ter que ficar confinados. Eu creio que é por isso que as pessoas estão ainda com algum receio de fazer atividade. Deduzo das tuas palavras que esta campanha lançada recentemente pela Câmara da Figueira a apelar a que as pessoas venham à nova Biarritz, à nova Miami, ao novo isto e aquilo, então não seja bem-vinda também pelos comerciantes, porque na tua ótica eles ainda não estão preparados para a campanha que foi lançada pela Câmara. O empresário Nuno vê isto otimamente, porque precisamos da Figueira cheia.
o Nuno pai queria estar sozinho na Figueira. Obviamente que nós, a nível de segurança e do vírus, é muito mais seguro se ninguém sair da Figueira e se ninguém entrar na Figueira. Portanto, só duas maneiras de ele cá chegar. Ou nós saímos, apanhamos o vírus e trazemos, importamos o vírus para a Figueira, ou estamos descansados e alguém nos vem visitar e o traz. São riscos que corremos. Eu acho que temos que estar de portas abertas, os negócios a funcionar, temos que continuar a ser hospitaleiros, mas responsáveis. Ou seja, esses tais ajuntamentos temos que fazer com que eles não ocorram de maneira a que possamos chegar ao final bem, economicamente. E quando eu falo economicamente, não vejam os empresários só como a ganância de ficarem ricos. Aqui é um pouco o desespero de não aumentar o desemprego, que esse é o perigo maior. Só aqui uma questão, segundo que decorre das suas palavras. Eu penso que há aqui uma questão importante, que é o recomeço de toda a atividade económica. E se todos tivermos, claro que todos temos medo, é evidente, mas se todos tivermos esta consciência, cumprir com as regras, tanto pode ser na Figueira como pode ser fora. Portanto, se todos nós, no conjunto, cumprirmos com essas regras, eu penso que esse receio que as pessoas venham à Figueira pode ser diluído, não é? Pronto, penso que será um pouco essa postura, não é? Todos nós pensamos que somos responsáveis. Este é um dos pontos. O outro ponto que eu gostaria de abordar é, tal como tu disseste, portanto, os empresários, os comerciantes, também os receios que tiveram em abrir as portas, e não nos podemos esquecer de outra questão, que foi o investimento que eles próprios tiveram que ter a implementar todas as regras nos próprios estabelecimentos para poderem receber as pessoas. Portanto, penso que é uma questão muito importante que também tem que ser frisada. Eu acredito que estas campanhas sirvam para, de facto, ajudar todos e esta economia comece a dar frutos e realmente que consigam, pelo menos, colmatar todos estes investimentos, porque sabemos que, por muito que queiramos, portanto, a lotação dos estabelecimentos nunca vai ser a mesma, portanto, e os custos são os mesmos, não é? A não ser que utilizem determinadas medidas que o próprio Governo criou. Outra das questões que eu gostava de colocar, que não sei se a Associação tem ou não essa ideia, de que forma é que os comerciantes e os empresários estão a recorrer a estas medidas, por exemplo, adaptar, como é que estão a recorrer a estes apoios, no fundo? Foi o que permitiu que hoje tenhamos maior esperança. Quem pôde, recorreu. Quem tinha dívidas por razões diversas não podia recorrer. Todos os outros que tenham as suas responsabilidades fiscais cumpridas puderam... Eu só hesitei por uma razão, porque houve várias versões do layoff. Inicialmente aquilo não conseguia abranger quase ninguém, e depois realmente começaram a ser melhoradas, ajustadas, ficando só de fora os empresários por conta própria, digamos assim, mas depois até isso foi alterado e foram abrangidos. Foi uma almofada, o layoff foi das poucas medidas de tesouraria a fundo perdido. As moratórias ou o crédito, no fundo, nós ajudamos, endividem-se, depois, se conseguimos retomar a economia e se correr bem, pagam. Partindo do pressuposto que a economia vai voltar perto do seu normal, ok, vamos endividar, aguentamos os postos de trabalho e, de seguida, vamos honrar os nossos compromissos. Mas se a economia não for retomada, temos, no fundo, um acumular de dívida e depois sem capacidade para honrar. E aí é que é o perigo, ou seja, nesta primeira fase corre bem porque uns tiveram apoio do Estado e outros tiveram o tal endividamento ou o recurso ao crédito. E os próximos meses é que vão indicar se há possibilidade de honrar esses compromissos ou se têm que fechar. E aí é que o desemprego aumenta. O que é que te parece no tecido empresarial e comercial da Figueira da Foz? Há estofo para aguentar ou grande parte vai ficar pelo caminho? Sim. A nível do comércio mais pequeno, aparenta, há sinais positivos de haver alguma retoma, há movimento e há consumo, ainda não nos níveis anteriores, mas atendendo ao tal receio, ao tal pessimismo,
pessimismo, até está melhor do que alguns antecipavam. Aquilo que nos preocupa neste momento e que tem um nível elevado de empregabilidade são realmente as nossas fábricas, por razões que já não têm a ver só com a nossa cidade, tem a ver com o mundo, mas vamos situar aqui na Europa, principalmente os componentes automóveis ou mesmo da pasta de papel não ter a capacidade de escoar os produtos à mesma velocidade que os produz, não consegue escoar a produção e teve que diminuir a produção. E estas empresas, quando limitam a produção, até voltar a retomar leva o seu tempo e tem um impacto a nível do número de funcionários que podem ficar sem emprego grande. Isso para nós ainda é uma preocupação, porque a indústria automóvel parou, algumas fábricas na Europa ficaram suspensas e agora eu não tenho conhecimento de qual é a velocidade para voltar ao normal. Por exemplo, as empresas nós temos sediadas aqui na Figueira da Foz, produzem componentes para esse tipo de setor e a indústria papeleira preocupa-nos um pouco. Mas a indústria papeleira que fez crescer o seu volume de negócios, creio eu. Essa é a nossa esperança, que sejam empresas que têm capacidade financeira, têm tesouraria para aguentar este impacto. Mas em relação ao tecido comercial, parece que se estão a aguentar. Pelo menos o verão será decisivo, provavelmente. Nós não somos inconscientes e aquilo que nós ouvimos na televisão é aterrador, portanto, os cenários são pessimistas. Já ouvi alguns, inclusive, que apontam que poderemos ter uma recessão igual ou pior à Segunda Guerra Mundial. Nessa altura, houve muita fome. Hoje em dia, nós queremos acreditar que temos outros meios, outra capacidade de responder, que a Europa vai responder, que a banca vai apoiar e que os empresários vão ter capacidade de decisão e impeçam que isso volte a acontecer. Não querendo ser, de certa forma, também demasiado otimista, mas eu acho que temos que lançar uma mensagem de esperança, devemos estar unidos, devemos ver aqueles que estão a fazer as melhores escolhas, que estão a conseguir, ver como é que eles fazem e aqueles que estão com mais dificuldade ou estão com uma velocidade inferior, acelerarem e apoiarem. Daí eu acho que o papel da associação é unir, é ser agregador, é motivar, é ajudar, é precisamente não deixar os empresários ficarem para trás. Vamos regressar um bocado na conversa para te perguntar quantos associados tem a Associação Comercial, que faz, de resto, 185 anos, e não começámos por aí. Quantos associados representa neste momento? Eu estou a sorrir porque falamos sempre no número mágico de 1000. Neste momento estamos com um pouco menos, à volta de 960. Estamos com muita vontade. Tens ideia para um universo de quantas empresas? Não tens ideia? Não consigo precisar mesmo ao certo. Nós cada vez estamos mais atentos, começamos a fazer o trabalho de casa, começamos a tentar fazer as coisas de forma mais profissional. Hoje em dia estamos despertos, cada vez que abre uma empresa na Figueira da Foz, vamos bater à porta. De forma educada, a primeira coisa que fazemos é em que é que podemos ajudar e a seguir, já agora se puder fazer sócio, seria um gosto. E tentar realmente acrescentar valor, porque as cotas não são altas, estamos a falar que para uma empresa pequena 40 a 60 euros por ano e podemos ajudar aquele empresário com toda a burocracia que é necessária hoje em dia para manter um estabelecimento aberto. E pode contar também com o nosso setor profissional para estar atento às alterações da legislação, de forma a que as pessoas possam estar descansadas, que se houver uma fiscalização estão a cumprir. A Cristina queria falar de compras, não é? Compras de carrinho. Compras de carrinho. Não, aqui questionar o Nuno. Esta última semana, penso eu, foi divulgada uma notícia da abertura de mais um supermercado na Figueira da Foz. De facto, é mais uma vez, parece-nos uma aposta no setor da distribuição, que eu não sei se a Associação tem conhecimento deste novo estabelecimento e se de facto a Figueira ainda tem capacidade para absorver mais um supermercado quando não se consegue. Aqui a grande questão é fazer o paralelismo, quando não se consegue depois ter aquelas chamadas lojas âncora, tão faladas, não vou divulgar nomes para não fazer publicidade, mas que no fundo seriam tal âncora para o progresso do próprio comércio tradicional. Portanto, há sempre esta é uma questão que eu penso que o cidadão comum facilmente questiona, então, mas como é que nós temos todos estes supermercados, agora vem mais um e não conseguimos ter uma loja na Rua da República que possa
não irmos a Coimbra, por exemplo, ou a Leiria, fazer compras e ter aqui na Figueira. Isto é sempre aquela questão, claro que com certeza que também há respostas, e estas respostas com certeza que estão todas estudadas, mas eu gostava de ouvir a opinião do Nuno, com o número de habitantes, o número de pessoas, claro, é evidente. Essa é a parte que me preocupa, porque eu quero acreditar que estes modelos de negócios foram assentes em estudos, e os estudos têm que se ver a parte populacional, o número de pessoas. Acontece que se calhar fizeram todos o estudo quando não havia nenhum, porque de repente abrem 4, 5, 6. Mas é inquietante, não é? Pode Como é ter que a ver estes também estudos... com a atratividade. Mas, ó, Fernando... Pode ter a ver com isso. Não só com os habitantes, mas também com os que potencialmente podem vir de fora. Repara, Com as quer ofertas. dizer, sim, mas por isso mesmo, mas a questão, eu penso que é esta questão que inquieta qualquer cidadão. Então, como é que temos um número de habitantes que vai suportar mais um hipermercado e não conseguimos ter uma loja X ou Y na Rua da República? Como é que não se consegue atrair? O modelo de distribuição não está esgotado, ao passo que o modelo do retalho está. Basta que a Zara fechou 1.200 lojas por Agora, e esta questão do modelo de distribuição, eu penso que é uma questão bastante importante, quer dizer, que a própria pandemia veio mostrar, quer dizer, que nós portugueses, portanto, em geral, a apostar mais uma vez na distribuição e a deixarmos para trás a produção, e que, no fundo, isso nos afetou extremamente, e viemos ver que até tínhamos cá muito know-how e quando foi preciso, começámos a produzir porque era preciso, porque não conseguíamos ir buscar. Portanto, isto agora foi só aqui mais o facto de ser uma grande superfície versus as pequenas superfícies que teimosamente algumas vão resistindo, mas a grande maioria acaba por fechar. E essa parte é a parte que eu acho que importa mais aos figueirenses. E eu compreendo a grande superfície que cria mais postos de trabalho, já não compreendo da mesma forma que o pequeno comércio seja obrigado a fechar, porque naturalmente será obrigado a fechar, e muito mais numa altura em que nos apelaram para que fôssemos à mercearia de esquina e não fôssemos às grandes superfícies. Não é? Era aí que eu queria tocar, não é só a mercearia de esquina que fica afetada. Obviamente que isto cada vez vai ser menos consensual, porque, como são muitos, acabam por criar também vários postos de trabalho e, obviamente, quem trabalha lá deve, neste momento, estar a defender a abertura desses postos e a desejar que venham mais para que outros o possam também usufruir. E a guerra de preços também. Sim, a concorrência. Aqui a preocupação é essa nova abertura de postos de trabalho está a fechar outros. Se sim, então a balança nunca vai ser positiva. E depois tem outra agravante, que por acaso já manifestei sobre esse tema, estou à vontade. O facto de estarem a abrir na periferia, o facto de estar a haver alguns constrangimentos no centro da cidade, seja em estacionamentos, seja com as obras, o que convida, e com o excesso, no meu entender, de semáforos, que obriga quase a pessoa, se quiser se deslocar com maior rapidez, mas pode ser uma estratégia, a fazê-lo pela variante externa, vai alterar os hábitos. Portanto, os hábitos são passar pela periferia da cidade. Passando pela periferia, tendo estacionamento gratuito, com horário mais alargado, pode alterar os hábitos. E se alterar esses hábitos, a Baixa fica cada vez menos convidativa para virem as tais lojas âncoras, porque para isso tem que haver um planeamento e uma estratégia no sentido de haver bons acessos e lojas com determinadas dimensões, porque caso contrário eles não vêm. Vamos aproveitando que és Presidente da Associação Comercial e tens tu próprio um comércio, na Rua da República. Está potenciada, não está potenciada? O que é que te parece a Rua da República? Agora, aquela polémica do estacionamento, o de não se poder estacionar, por outro lado, não se pode estacionar infringindo, mas por outro lado, se demorares mais do que 10 minutos a ir pôr a moedinha no semáforo, provavelmente, quando lá chegares, já tens multa. Antes de mais, enquanto empresário, o que é que isso Eu considero-me dizer um sobre felizardo, e foi uma das razões também que me levou a aceitar a presidência da ACIF. É, dentro das minhas possibilidades, dar o meu contributo. Dizem que santos da casa não fazem milagres, mas desde o início tive a sorte do projeto correr bem desde o início e sempre senti que as pessoas da Figueira apoiaram e sinto que também, mesmo noutras áreas, noutros negócios, ao contrário por vezes do que se diz, as pessoas gostam de comprar na Figueira. Agora, é importante que nós também tenhamos a consciência de estudar o mercado, ver quais são as necessidades, ter as lojas e os produtos adequados à procura, porque senão não vai funcionar. Se o fizermos, se tivermos as lojas preparadas, no fundo onde eu quero chegar é que tem que haver investimento. Há pessoas que podem ficar magoadas com aquilo que eu vou dizer, mas já não é compatível, ou seja, não vai funcionar bem. Isso não é comércio tradicional,
estar uma pessoa já a vender meias e amanhã fecho e abro outro negócio, mas deixo ficar as prateleiras iguais porque fica mais barato, ou vou comprar, vou colocar determinado produto que me interessa vender. Não é o que nos interessa vender. Ou ter aquela montra de 1840 como Era aí que eu lojas queria têm, chegar. Porque montra está ali antiga. parado, é stock, temos que o escoar. O que é que o consumidor valoriza hoje? E temos que estar constantemente a adequar o produto, temos que viajar, temos que ler, temos que nos informar, de maneira a perceber quais são os hábitos, e se isso acontecer, eu tenho visto outros negócios na Figueira que abrem e que têm sucesso e que as coisas Mas funcionam. especificamente em relação à Rua da República, que é, Sim. no fundo, a artéria mais importante do comércio, ou deveria ser das mais importantes do comércio na Figueira da Foz, bem como toda aquela zona da Praça 8 de Certo. Maio, da Praça General Freire de Andrade, falta fazer alguma coisa, falta decidir ali um conjunto de coisas, nomeadamente no que toca ao tráfego, não é? Eu gosto da Rua da República, estou à vontade para falar nisso, não vou fazer publicidade que ainda por cima é um concorrente, tenho um concorrente à minha frente do mesmo setor e funciona para os dois. Temos... O estacionamento, portanto, não vos incomoda, o facto de as estacionamento, alternativas serem pagas, já. O estacionamento, é importante é que haja estacionamento, ou seja, o consumidor está habituado a parar perto. Aquilo que nós queremos criar, para já é uma utopia. Nós sabemos que há cidades que isso acontece, que tem um estacionamento mais afastado, a pessoa, até são as ruas pedonais, e a pessoa vai à vontade. Mas para isso tem que haver várias lojas que motivem a pessoa a deslocar-se àquele sítio. O que acontece hoje na Figueira é que, de certa forma, estamos dispersos. Eu quero ir a esta loja, mas agora há outra que até me interessa, ou aquele setor está afastado, uma distância que quase que me obriga ou convida a ir de carro. E então não é compatível a pessoa deixar o carro no Parque das Gaivotas e ir a pé à Rua da República comprar qualquer coisa. Não estamos ainda preparados para isso. Parece-te que o estacionamento paga em toda aquela zona. Tendo em atenção que a regra é haver estacionamento pago, mas haver uma alternativa de não pago ainda que isso é o que falta. No limite. Para mim, o limite, neste caso, está em obras, porque é toda aquela zona... Sim, eu sempre defendi, isto que eu vou dizer, há pouco falei na palavra utopia, mas eu tenho a esperança de um dia ver esse projeto. Tem que ser provavelmente com um financiamento, seja europeu, um planeamento estratégico, porque acredito que em bombas há de ser um custo muito elevado. Subterrâneo. Eu vejo outras cidades ainda... Houve um projeto em frente à Câmara Municipal, certo. na altura. Penso que depois, por aquilo que eu conversei, não foi o timing, ou seja, surgiram outras dificuldades na Câmara Municipal orçamentais que levaram a que houvesse prioridades. Mas voltamos à mesma história. Mesmo que houvesse um estacionamento subterrâneo, punha-se a questão, seria pago, seguramente, e portanto voltamos à mesma coisa. Não é execuível. Ali não é Sim, execuível. não é execuível, até pela... Não é execuível, não é uma questão não é uma questão financeira, é uma questão de facto porque não é execuível, tem água, portanto aquilo, isso é de facto, é uma utopia, não é? Mas desde algumas obras que eu vejo no Dubai, eu já acredito em tudo. Pronto, mas, não somos ao Dubai. Mas aí temos outra dinâmica monetária, certo, que implica, e temos povo que vai consumir, não é? Não é o caso, não é à toa que estava a dizer há bocado, ou que estavas a dizer há bocado, que as pessoas vão às superfícies que se situam nas artérias, na artéria maior circundante, que circundam a cidade e não vão ao próprio centro. Isso é porque, de facto, existe também uma outra componente que não existe no centro, que é a vida. Sim. Fora do centro existe vida. No centro não existe vida. Porque as pessoas envelheceram, porque outras foram viver para outros lados e outras porque morreram lá. E de facto, nestas obras que estão em curso, não vamos chamar o período revolucionário das obras em curso, mas vamos chamar-lhe as obras que estão em curso, tem uma outra componente que é o tempo. O tempo demora e estão, de facto, mal planeadas e mal executadas do ponto de vista de trazer gente para a cidade. Porque não pensam na vida da cidade. Não pensam que as pessoas têm que viver no primeiro e no segundo andar, que tem que haver estabelecimentos no resto do chão e por aí fora. Não há sítios para as pessoas parquearem, não há sítios para nada disso está pensado. E desse ponto de vista, vão continuar sempre a ter pessoas a percorrer a periferia e ir à periferia e a não vir ao centro. E isso é que de facto faz a diferença. É pensar a cidade e trazê-la para cá, para o sítio do centro.
Ainda beneficiamos dos serviços. Agora, era importante pensar na parte habitacional. Era uma reorganização e uma reestruturação urbana no sentido de preparar aqueles edifícios que são bastante bonitos, mas prepará-los de conforto. Uma gestão de volutos, não é? Uma gestão extremamente agradável. Teria que haver mecanismos para devolver as pessoas Mas à cidade. é necessário estacionamento. Desculpa estar a interromper, tem havido programas desses, só que depois do ponto de vista da adesão, o IFRU e por aí fora, depois do ponto de vista da adesão e do ponto de vista de desbloquear as situações, isso é quase impensável. Porque demora, porque o banco não sabe, porque depois falta a licença. Se fores a ver depois este percurso todo, o périplo que é necessário percorrer, nós chegamos ao fim e não se consegue. Não, o que é facto é que, nesta altura da vida da Figueira, tu reparas que tudo aquilo que antigamente era extraordinariamente habitado está desabitado. Quer as praças, quer a Rua da República, a Fernandes Tomás, até meio, mais ou menos, ali da rua que vai ter a GNR, e o próprio Bairro Novo, que cada vez está menos habitado. Portanto, e aquele que o Presidente, quando cá esteve, chamou o casco. Da zona da Rua dos Combatentes, isso era uma zona que tinha sempre vida e grande vida. Aliás, as festas de São João de Val e de São João, o fenómeno que eu estava a falar delas há bocado, não é? O que é facto é que as pessoas partiram para Tavarede, para a periferia, também muito por culpa, provavelmente, do preço da própria habitação por metro quadrado, porque é verdadeiramente exorbitante até para o mercado do arrendamento. Isso para o mercado do arrendamento. Não estarei tão de acordo, porque houve o período do congelamento das rendas, veio ainda de Salazar, depois do 25 de Abril, depois que se permitiu manter as pessoas nos arrendados com as mesmas rendas, depois quando as casas foram entregues aos senhorios, que algumas ainda estão ao abrigo dessas rendas antigas, já atualizadas, mas com as pessoas ainda sem poderem pagar. E algumas morreram, como tu disseste. Claro. Aquelas que estão no mercado de arrendamento, por exemplo, estão a um preço perfeitamente exorbitante. Não estão assim tão caras, comparando com o Tavarede, não. Eu acho que a questão principal é que não há. As casas não estão reabilitadas, estão devolutas. Tu foste às comemorações do aniversário das obras do tal casco. E, portanto, confraternizaste, calculo que Ricardo Sumo e um Rissol de Camarão com aquele pessoal que tem ali comércio. O que é que te pareceu? Há ainda tolerância da parte deles ou aquilo já está mesmo... Não, ficámos todos. Eu agora posso anunciar aqui uma situação, porque já conversei sobre isso com as pessoas da Quem Direito e deram-me liberdade de poder manifestar sobre o assunto. Só não sei é valores, ainda tenho que falar com os empresários da zona. Na altura fizemos reuniões na Câmara Municipal, no fundo era para haver um assumir de um compromisso perante aqueles associados e empresários que já manifestavam algum desespero, depois por razões várias, geralmente sempre à volta da lei dos concursos públicos, das empresas não terem capacidade para o executar, mas agora já nem vou por aí. Independentemente disso, foi demasiado tempo e as empresas não aguentam. Aquilo que me foi comunicado, e vejo isso com bons olhos, é que chegaram a acordo no sentido de serem agora indenizados. É isso que eu te ia perguntar, de facto. E é importante, não sei a valores, não sei se é uma indenização residual, irrisória, chamemos-lhe assim, ou simbólica, ou se é um valor que, de certa forma, traz alguma justiça. Isto da justiça é sempre relativa, porque a questão é, se este impacto negativo, estando as obras concluídas, voltar ao normal, ok, foram ressarcidos daquela verba que perderam, tudo bem. A questão é que já voltaram a alterar hábitos. E aí fica com consequências negativas. Sim, cafés, etc., que provavelmente as pessoas não se vão voltar a questão é mesmo esta. Deslocar lá, mas era a pergunta que te ia fazer a seguir, era se estava em vista algum tipo de indenização. Sim, a indenização está em vias e, curiosamente, aquilo que nós melhor defendemos nas obras é o que não se vê, porque realmente a separação dos esgotos e das águas pluviais e principalmente a reorganização das comunicações
para nós, empresas, ou mesmo para quem habita, é importantíssimo, porque hoje em dia uma pessoa para estar a trabalhar em casa precisa ter internet. Senão já quase Sim, não agora consegue aquelas fazer obras nada. pudessem ter sido feitas, aí a culpa não foi tanto do... ou seja, estava projetado que isso já iria acontecer, a culpa aqui foi dos empreiteiros e das Isto depois para sociedades. dizer que o resto das obras, quando voltarem a colocar as pedras no sítio, nem sentimos que aconteceu alguma coisa. Ou seja, não vai trazer... poderiam ser uma espécie de obras, ou tal estacionamento, uma reestruturação que, findas, iríamos beneficiar por essa mesma obra, iria Não vai alavancar o comércio. Mas não acreditamos nisso. Portanto, estas obras foram penosas para quem trabalha e para quem habita. Ainda estão a ser. Estão a ser. Estão e vão, porque depois de concluída a Rua dos Combatentes, vêm as outras. Vem a Rua de Santo António, a Rua... Estamos Toda preocupados aquela com zona, isso. sim. Aí, nessa zona, já não haverá tanto comércio, mas é óbvio que as pessoas... Não haverá, há algum comércio, mas é uma artéria de passagem. Cria constrangimentos e as pessoas evitam passar por lá. Mudou o circuito. Se fosses Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, eu não sei se a Câmara terá este poder, o poder de licenciamento ou não, licenciavas outra grande superfície? Não. Acima de tudo, tínhamos que respeitar a lei, porque eu sou a favor da concorrência. Porque se nós também não tivermos concorrência, não vamos ter um bom negócio. 13 concorrências. Não tenho conhecimentos profundos para isso. O que eu acho é que deviam ser salvaguardados os interesses da cidade. Se a abertura desse estabelecimento comercial for benéfico para a maioria, aprovava. Se acontecer aquilo que eu prevejo, que vai fazer com que uma série de outras lojas que fechem, prejudicando inclusivamente o facto das lojas estarem fechadas, têm as ruas menos iluminação e menos pessoas a circular, portanto prejudicam Sujeito a mais assaltos e etc. Sim. Aliás, ruas com pouco movimento potenciam o risco de assaltos. Não habitadas e sem estabelecimentos comerciais, o risco de assalto é maior, o que afasta ainda potenciais interessados em querer ir para lá morar. Depois é um ciclo complicado de dar a volta. Olhando agora para os interesses da Figueira da Foz no exterior, a Câmara Municipal da Figueira da Foz há relativamente pouco tempo, resolveu dar o passo de sair do SEC, do Conselho Empresarial do Centro. Vocês fazem parte do Conselho Empresarial do Centro. Como é que tu vês esta saída da Figueira da Foz do Conselho? O argumento é que não era representativo o suficiente, Com tranquilidade. Tenho que respeitar. Nós sim fazemos parte do SEC, continuamos a fazer, temos uma ótima relação tanto com a Câmara Municipal como com o SEC. Eu nesse assunto, não querendo fugir à questão, mas acho que eles devem conversar e se a Câmara Municipal entende que não há condições para continuar a fazer parte e se acha bem sair, ok, sou eu para me opor. Agora, tu és o representante indireto dessa tomada de decisão, basicamente. Mas qual é concretamente a opinião do Presidente da ACIF? É negativa. Acha que devia ficar ou que não devia ficar? Tem que haver as reuniões necessárias para ficar, portanto tem que ser interessante para ambas as partes. Deve ficar, uma Câmara Municipal deve andar ao lado do tecido empresarial e vice-versa. Claro que sim. Mas porque de facto, se os propósitos do SEC na Figueira da Foz servem à ACIF, porque é que não servem à Câmara Municipal se são os mesmos? É essa parte que tem que ser conversado e que certamente vão chegar a um consenso. Eu já vi estas situações no passado, já houve outros municípios que saíram e depois voltaram. Pode ter sido um problema de comunicação, são razões várias. Bem, houve uma altura no consulado do Pedro Santana Lopes, em que houve um afastamento claro do turismo. Na altura ainda não era turismo no centro de Portugal, tanto que se fez a FGT e depois acabou por se voltar para trás. Isto pode acontecer, mas respondem diretamente, só posso ser contra. Então, claro que ganhamos todos muito mais se estivermos a convergir e todos a trabalhar na mesma direção. Sempre que há uma desunião, sejam por que razão for, saímos a perder, certo? Estamos mais frágeis. A Figueira da Foz, na representatividade na zona centro, sai certamente fragilizado. Agora, também acredito, pode haver algumas razões que eu desconheço, porque também não quero acreditar que vão sair de ânimo leve, mas... E não é pelo preço, seguramente, da cota? Não me parece, no meio de um orçamento de uma Câmara Municipal, que seja o valor. Provavelmente houve alguma atitude que pode não ter corrido bem. Nós também temos a presidir o SEC, uma pessoa que defende bastante bem a Figueira da Foz, portanto,
Dr. Couto, eu acredito que com calma, com tempo, por vezes nós temos tendência a reagir a quente e a apontar logo os dedos todos, por isso é que eu tento manter alguma serenidade, acompanhar, tenho alguma informação, mas acima de tudo servir para que haja diálogo, que as pessoas possam sentar e encontrar um caminho para que possam voltar a haver sinergias e levarmos isto a bom porto. A ACIF, sendo representativa de cerca de, passa a redundância, 1000 associados, e sendo o universo comercial e industrial da Figueira da Foz bem mais largo do que isso, bem mais extenso do que isso, o que é que te parece que originou esse afastamento do comércio e da indústria na ACIF? Terá sido, um dos motivos terá sido, porque indústria temos pouca, não é? Um dos motivos terá sido que a indústria pesada temos... Nós em Coimbra somos o maior... Em termos de distrito seremos o maior, embora os de indústria, quando falo em indústria, entre a indústria e o comércio, é porque há muito mais comércio, há muito mais potenciais associados no comércio do que na indústria, como é lógico. Mas basta uma da indústria, Sim, naturalmente, mas estamos a falar de associados que terão o mesmo peso, enfim. Sim. Isso terá a ver com o facto de que a ACIF, durante largos anos, foi gerida, entre comas, por pessoas ligadas à indústria e não ao comércio, este afastamento do comércio relativamente à ACIF? É um ponto recordo-me de dos vista... últimos, pelo menos, não me recordo de nenhum presidente que estivesse diretamente, talvez o Vítor Paes, mas também estava ligado à indústria, não é? Portanto, não me recordo de ninguém que fosse puramente comercial, como é o teu caso. Eu creio que foi também por indisponibilidade da nossa parte. Eu próprio acusei essa pressão quando fui convidado. Na parte do comércio eu sinto mais confortável, mas a ACIF conjuga 4 temas: indústria, serviços, turismo e comércio. E eu pensei, bom, então, mas agora eu não consigo ser um expert em todas estas áreas. Temos estado munidos das pessoas certas. Obviamente que falo com os empresários na indústria, nos serviços, na hotelaria, quando é do turismo, de forma a poder, de certa forma, estar mais informado, estar a conhecer por dentro. Isto para dizer que, no fundo, temos que estar todos, porque não há um presidente, há uma direção. Eu tenho o prazer de encabeçar, chamemos-lhe assim, mas a direção vale pelo seu todo, porque quando for só o presidente vamos valer muito pouco. E aquilo que eu sinto, e é isso que eu tento trazer agora, vamos ver se tenho a capacidade para o fazer, é que nós próprios internamente tínhamos algumas falhas, ou seja, não estamos unidos. Se nós não estivermos unidos, não temos força. E aquilo que eu estou a tentar fazer neste momento é transmitir isso, que a ACIF são os sócios. Portanto, se os sócios não se juntarem, se não tiverem ações, então a ACIF também não tem aquele poder. Mas uma associação que durou e perdura, e espero que dure muitos mais anos, 185 anos, tem que ter realmente alguns pergaminhos e tem que ter algum valor. E nós temos a responsabilidade de honrar esses tempos. Já passaram por outras dificuldades, já passou uma Primeira Guerra, uma Segunda Guerra Mundial, os estatutos foram aprovados pela Rainha Maria II, portanto isto aqui, vista esta distância de 185 anos, parece quase impensável. Respondendo, eu creio que não foi o problema da indústria. Todos nós olhamos só para o nosso umbigo e para a nossa porta e esquecemos de trabalhar em união e em coletivo. Esta pandemia não traz coisas boas, obviamente, não vou dizer que foi boa nesse aspecto, mas serve para nos despertar. Eu, quando tomei posse, aquilo que eu ouvia e fiz isto por causa de fazer um planeamento, será que vale a pena? O planeamento que eu fiz, já nem sei dele, já não vale a pena. Tivemos a estudar que aquilo que eu mais ouvia das empresas é falta mão de obra qualificada. E então foi fazer um trabalho no sentido de trazer oferta formativa para a Figueira que respondesse a 2 questões. Uma delas, a retenção dos nossos trabalhadores, ou dos nossos jovens ou menos jovens, cá na Figueira, e por outro lado, dar a resposta ao tecido empresarial dessas necessidades. Passado poucos meses, ouço assim, temos dificuldade a manter os postos de trabalho, portanto, faltam pessoas. Isto para dizer que o mundo gira a uma velocidade grande. E no meio disto tudo, a Figueira teve capacidade de se unir. Portanto, nós tivemos associados, quando eu falo associados, é a ACIF, porque é tal nossa força, que fizeram chegar equipamentos de rastreio de raio-x que eram necessários na altura e vão perdurar, vão ser sempre necessários, equipamentos, os famosos, agora falta-me o termo,
Mas proteção individual? Não, esse também fizemos, mesmo os Ventiladores? Os ventiladores, obrigado. Uma palavra tão recorrente hoje em dia e que me estava a falhar. Houve oferendas de ventiladores para a Figueira da Foz, já para não falar, não faltou nas IPSS, porque outras empresas que faziam outro tipo de trabalhos começaram a fabricar proteção individual, começaram a produzir máscaras, ou seja, se nós trabalharmos em conjunto, há uma rede, o famoso networking, que só pensamos no computador, só que agora à escala humana, que deu resposta no sentido que as nossas IPSS, que o nosso hospital, porque o Estado, quando existe uma emergência destas, não consegue atempadamente dar a resposta necessária, e a sociedade civil e empresarial uniu-se, conseguimos dar resposta, e eu acho que a Figueira está de parabéns, por isso é que eu sou sempre um otimista, porque aos dias de hoje os casos... Os que existiam já não existem. Eu penso que não há nenhum caso na Figueira atualmente, ou se houver, felizmente é residual. O que é fantástico e quer dizer que agimos bem e quer dizer que estamos a ser responsáveis e também não invalida que não possamos importar mais casos. Para captares novos associados para a associação comercial, o que é que está pensado? Para que possam... É muito fácil. É só ir bater à porta de cada abre? Não, é fazermos o que estamos a fazer. É perguntar às pessoas como é que as podemos ajudar. E nós, nesta fase, entraram mais associados como nunca aconteceu nos últimos anos. Isto porquê? Porque as pessoas precisam de respostas. As pessoas que medidas é que o Governo disponibilizou? A minha empresa é esta, enquadra-se, não se enquadra? Estarmos atentos, olha, neste momento não se enquadra, mas a lei está constantemente a mudar. Assim que mudava, nós pegávamos no telefone, olha, agora já se enquadra. Muitas delas não eram, por isso é que entraram, não são nossas sócias. Nós deixámos de olhar se eram sócios ou não eram sócios. Começámos a ter a responsabilidade de ajudar todos. No caso de não conseguirmos acudir a todos, dávamos primazia aos sócios, porque era uma injustiça para quem paga as suas cotas e não ter uma resposta, mas assim que nos era possível, fazíamos. Temos uma equipa fantástica, aquelas colaboradoras que eu lá tenho, técnicas, por isso é que também motivou a entrar e por isso é que estamos a ter, felizmente, algum sucesso. Não sabemos quanto tempo ia durar, ficámos sem medicina no trabalho, higiene e segurança no trabalho, ficámos sem formação, as cotas não chega para pagar os salários todos, ou seja, ficámos sem fontes de rendimento e tive que aplicar. Primeiro conversei com cada uma delas, a explicar que a medida do layoff não era um castigo porque ia ter consequências a nível salarial, mas seria uma salvaguarda para eu ter garantias que iria conseguir manter os postos de trabalho. E felizmente isso aconteceu. Agora estamos a trabalhar para retomar toda a atividade e tenho a esperança, se as coisas correrem bem, de poder libertar verba para depois poder restituir aquele valor que as pessoas ficaram privadas no rendimento, mas trabalharam tanto ou mais como se não tivessem layoff. Quase, ainda não, mas quase a terminar. Convido-vos a passarmos em revista a campanha publicitária do município que nos compara terras tão famosas como o Havaí e outros que tal. O Joaquim, já tiveste a oportunidade de ver eu, por acaso, nas redes sociais, por exemplo? Eu, por acaso, não tive a oportunidade ainda de ver, exceto o símbolo da Figueira que está nesta magnífica garrafa. Giríssimo, não tinhas reparado ainda. Muito bonita. É giríssimo. Mas eu lembro que a Figueira, de facto, no passado, teve vários polos de atração e tinha muitos turistas. Aliás, o Presidente da ACIF esteve a falar nas várias componentes que compunham, no qual se faz representar a hotelaria e os serviços. E lembro que a Figueira tinha vice-consulado de Espanha, de França, de Inglaterra, para dar apoio a todos os cidadãos que vinham desses países para a Figueira da Foz passar férias. E hoje em dia não temos esse tipo de apoios. Ficaram espalhados ou repartidos por outras cidades. Portanto, nós não adianta muito estarmos a promover uma imagem. Eu não estou a dizer que a campanha que é feia ou que não serve. Eu estou a dizer é que não adianta estarmos a fazer campanhas se não tivermos os serviços depois para dar. Por exemplo, eu queria... A Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz tem, de facto, um papel notável. Mas as pessoas precisam de saber
o que é que se faz por lá? Tem que haver uma capacidade de comunicação e de divulgar a sua obra para as poder também atrair, não é só em hora de dificuldade ou só em hora de aflição. É podermos todos construir e contribuir para saber o que se faz por aqui. E isso é algo que nesta terra é muito madrasto, porque nós, quando sabemos que vai ocorrer um evento, às vezes ele já aconteceu e nós não soubemos. Há, portanto, falha de comunicação, basta dizer. Há uma grande falha de comunicação. Eu espero que esta campanha surja, tenha algum êxito, se bem que a última campanha que eu ouvi falar foi no ano anterior às eleições do anterior Presidente da Câmara. E, portanto, pelos vistos, estamos a assistir a campanhas no ano anterior às eleições. Que eu recordo que até o Nelson Fernandes dizia com alguma ironia na Assembleia Municipal que achava que 90 mil euros por uma campanha de propaganda ou de publicidade à Figueira da Foz, que sim senhora, que achava bem que o preço não era caro. Agora, se fosse para se tratar de uma campanha de promoção do Presidente da Câmara à sua reeleição, aí já achava caro. E, portanto, estas coisas têm que ser feitas de forma programada, sustentada e com base numa comunicação. Esta campanha está direcionada para o turismo cá dentro, no fundo, vá para fora cá dentro, muito dentro. Comparando de resto com cidades do mundo inteiro. E este, se calhar, é o tempo certo, digo, não sei se será... É a tal Figueira do Quinas, a Figueira da Sardinha, a Figueira do Escritório. Isto é pior. Essa coisa, Esta é Copacabana, vai... Já está para fora da... Estão cá para dentro. Mas o mercado é o mesmo. O mercado onde se tenta atingir é o mesmo. É o mercado que, no fundo, já existia e existia um mercado ainda maior, que era o mercado externo. Eu, por acaso, acho que esta campanha... Esta está mais direcionada. Esta campanha está muito... Eu, por acaso, conheço o Quinas, tenho o maior respeito pelo Quinas. Está muito focada num nicho de mercado que eu ainda não consegui perceber qual é. Visto o vídeo? Só assim, um bocadinho. Eu sou da opinião que se deve comunicar, e divulgar, e comunicar, e comunicar. Claro que este timing, como o Joaquim diz e bem, podemos discuti-lo, mas pronto, é importante comunicar. Confesso que aquilo do que vi, parece-me que é muito direcionada para um nicho. Não sei se terá a tal ideia que tu falaste do venha para fora cá dentro que nós temos tudo. Não sei se será bem essa ideia, talvez seja falta da minha capacidade de entendimento e que não consegui ainda definir muito bem. De facto é o mote, acho, da campanha. Temos tudo, basicamente. Temos tudo, mas que tudo. E a segurança, exatamente. Mas pronto. Tu viste já a oportunidade? Eu não tive a oportunidade. Eu gosto sempre nestas coisas de conversar com o criador, quem foi o mentor, e ainda não tive a oportunidade. Mas isso depois acaba... Mas isso... Sim, mas perde o brilho. Mas a ACIF, por que não ser ouvida também na realização destas campanhas? Já conversámos sobre isso, tem que haver um bocadinho mais, na minha opinião, de sintonia. Claro que sim. E nós A ACIF não foi ouvida nesta campanha? Agora estou a par, mas já foi um pouco mais tarde. E, amanhã vai haver um seminário de turismo. Por castigo, relativamente a isso, não convidaram alguém da área do turismo da Câmara Municipal? É que não há nada no painel ligado à Câmara Municipal? Isso é castigo? Por não vos terem ouvido ou é mesmo assim? Nós temos um ótimo relacionamento com a Câmara Municipal e já conversámos sobre este tema. Obviamente gostamos de saber atempadamente, não é só por saber, gostávamos de dar o nosso contributo, podemos dizer... Sim, até porque para quem nos vê e ouve, não é uma obrigação sequer legal da Câmara Municipal dar-vos, é mais uma questão de cortesia dos parceiros. Até porque eu acho que nós temos... Ou de enriquecimento, porque o facto de haver opiniões diferentes... Parceirismo, o facto de haver opiniões diferentes não significa que temos que nos degladiar. Não. Todos contribuímos para aquilo que nós pensamos e queremos. Mas aproveitando esse mote, é isso que eu perguntava. Porquê que não figura lá ninguém da... A Câmara Municipal foi convidada, o Sr. Presidente tem um compromisso que não pode estar presente, mas à partida estará lá alguém para mencionar partes desta campanha. Eu sou um aficionado e um fã incondicional da Figueira. A questão é, como é que se faz isso? Eu também não tenho o dom da razão e é preciso saber como é que se financia. Nós temos a praia que é fantástica, mas temos uma serra ótima, temos o Camondego, temos os Arrozais, temos o Salgado. Agora, o que é importante é estar organizado, ou seja, nos hotéis tem que haver um planeamento, tem que haver um estacionamento, a serra tem que estar identificada, a questão é os timings, ou seja, venham ver a serra, mas depois era importante... Que estivesse arranjada.
E que se conseguisse lá passar. É uma questão recorrente. As Mas duas acima de coisas. tudo, na minha opinião, falem bem ou falem mal, mas falem da Figueira. Pode ter sido estratégia criar aqui um tema que possa não ser tão consensual para que as pessoas falem. Mas Às dizias vezes que é preciso que as pessoas estejam estratégia. preparadas. É isso que o Pedro Machado, o Presidente do Turismo Centro de Portugal, vem amanhã explicar? E que Eu não queria estragar, de certa forma, até Não, é só até para, porque pode alterar. é só para me matares a curiosidade, passa a expressão. Eu deduzo, mas isto altera a uma velocidade constante, o que é hoje, daqui a 2 semanas, pode não ser. Ou amanhã. Amanhã mesmo à Mas tarde. tudo aponta que agora, a curto prazo, que temos que apostar no mercado nacional. Porquê? Porque as fronteiras estão fechadas, porque os voos não são tão seguros e mesmo quando abrirem as fronteiras, há receio de algumas pessoas em fazer essas viagens. Mas e isso é o que automaticamente isso é o que nos diz esta operação publicitária da Câmara Municipal da Figueira da Foz já. Pronto. E, de certa forma, nós também estávamos em sintonia. Porquê? Porque se os estrangeiros não vêm, se não vierem os nacionais, não vem ninguém. Sim, Portanto, mas temos que apostar nos nós já nacionais. temos uma publicidade do casino a dizer jogar é seguro. Portanto, nós já estamos a antecipar a segurança, a dizer que não. Dependendo do que é que tu achares de jogar é seguro, isso tem um duplo sentido. A chamar o grande público-alvo, que é o público espanhol. Mas aí tem que nos perdoar. confesso que não Qualquer sei se pessoa já nos- E chinês. Mas qualquer pessoa que mas esteja a assistir é consensual, porque assim, a única maneira de travarmos a 100% a pandemia é não sairmos de casa, só que não é Isso não execuível. pode acontecer Portanto, connosco. a partir do momento que qualquer negócio abre a porta, está a contribuir para o risco. Aliás, basta sairmos de casa, estamos a contribuir para o risco. Mas isso, quer haja pandemia, quer não haja. Aquilo que pedimos é que temos que ser responsáveis, obviamente. Estar não sei quantas pessoas a trabalhar numa fábrica, estarem não sei quantas pessoas num casino, tem riscos. Temos é que avaliar qual é o risco de estar aberto e qual é o risco de estar fechado. De todo, não era comportável que o Casino da Figueira se continuasse. Agora, fechado. mas é expectável, se verificarmos que a balança tende a que a pandemia comece a crescer, que voltemos a ter alguns confinamentos. É isso que nós não desejamos e aí sim era uma Bom, mas catástrofe. para terminarmos o assunto Só da deixa-me manhã dizer- Desculpa, Nuno. A campanha já está dirigida a esse público que que as fronteiras vão ser abertas agora. dia de 1. Sim. A campanha do Casino da Figueira já está seguramente dirigida para eles e para toda a gente que quer ir jogar, nomeadamente a comunidade chinesa. Não, não querendo abrir aqui nenhum parênteses. Infelizmente, não é felizmente, mas infelizmente, não me recordo de mais nenhum polo de atratividade na Figueira da Foz que não seja o Casino de Figueira. E, portanto, é importantíssimo que esteja aberto e que capte pessoas, independentemente do objetivo que ele próprio serve, que é o jogo e etc. Que jogar é seguro. Mas, quer dizer, se não for um casino, o que é feito de nós, não é? Mas sendo a Figueira uma cidade turística e havendo estas dificuldades de comunicação, por que não pensar... Isto é um desafio. Por que não pensar na criação de um provedor do turismo? Que não seja uma figura distante, mas que seja uma figura presente, que seja uma pessoa que saia, que seja uma pessoa que receba as pessoas, que receba os visitantes. Eu percebo que a Câmara da Figueira, nesta altura, na extinção da FGT, etc., que se tenta reestruturar. O Carlos Monteiro, aliás, dizia no outro dia Há uma que se tenta comissão reestruturar para e anda fazer. aqui à procura ainda do espaço próprio que tem que ter no turismo. Da mesma forma, aliás, o turismo, já estivemos fora, já estivemos dentro, e etc. Da mesma forma que o Turismo no Centro de Portugal hoje representa muito mais municípios do que representava há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás. Mas nós não estamos a falar desse Não, eu não creio que seja todo. necessária a figura do provedor. Creio é que é Nós estamos a necessário que falar a Comissão de Turismo funcione como deve Não, ter. nós estamos E a que falar haja- aqui- e que haja aqui interação entre, neste caso, entre um evento que a ACIF está a criar com o Presidente do Turismo Centro de Portugal, não é todo onde, isso. onde Não é o todo vereador isso. do turismo não está. Oh, Fernando, Ou eventualmente poderá não estar. era todo isso que eu estava a ouvir. Poderá estar. Poderá estar. Eu só estava a ouvir ao facto de que Eventualmente, exatamente. As as portas estão pessoas sempre quando vêm, peço desculpa, as pessoas quando vêm e têm algum problema, ou mesmo quando não têm problema e estão satisfeitas de cá estarem, eles têm que ter um interlocutor. Não pode ser alguém interlocutor é que que é o município da Figueira. não pode ser alguém que não está. E tem que haver alguém que comunique com eles, que lhes faça sentir que é bom estar aqui. Ó Joaquim, mas se vais criar um provedor para cada Eu não vou para cada criar dor de cabeça nada. que o nosso Eu sistema estou- tem, tinhas que criar imensos Olha, provedores. não não é? estava a ter o posto de turismo aberto, se calhar aos fins de semana, com horários diferenciados. Se calhar começar- Há uma série Mas estava, se de calhar, a caminhos. começar por aí. Há uma série de caminhos que se podem trilhar. Agora, eles têm que se trilhar. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Aliás, nem sequer, ou amanhã ou depois de amanhã, não sei amanhã. quando é.
nem sequer estou a par da ocorrência. Isto é um pensamento que já tem anos, porque de facto as pessoas quando vêm a algum lado gostam de pelo menos se sentir bem e de sentir que foram úteis e que se divertiram. E é preciso haver alguém a comunicar com eles. E isso é uma brecha. Mas existem os postos de turismo, supostamente. Mas depois e o horário? E os Que fins de de semana? inverno, eu calculo que a partir de agora, depois de toda esta campanha, etc., os postos de turismo estejam abertos. Não tem lógica nenhuma que não estejam abertos. O horário tem que ser mesmo repensado. Algumas situações têm que ser resolvidas e estão a ser conversadas e não são das mais complexas. É o posto-turismo, precisamos ter uma coisa tão simples, as casas bem abertas para quando as pessoas vão fazer uma caminhada, é importante. Mas em relação às fotografias, independentemente se gosta ou não do slogan, eu acho que elas são fortes, representam a Figueira, são bonitas, devemos apoiar. E agora, o que é necessário, é isso que nós procuramos, é despertar a crítica, e não tem que ser negativa. Aquilo que nós queremos é, gostam? Ótimo, então vamos apoiar. Não gostamos ou do conteúdo ou da forma, então vamos melhorá-lo. Vamos contribuir. E no fundo é esse o contributo que queremos estar com a Câmara, queremos dialogar, queremos saber atempadamente, queremos dar contributos. Ser parceiros e ajudar a que a mensagem chegue. E depois, quando as pessoas nos vierem visitar, também contribuirmos com a tal responsabilidade, principalmente a hotelaria e a restauração, porque é onde há uma proximidade maior, para que no final corra tudo bem. Muito bem, senhores, vamos aos altos e baixos de hoje. Começa aqui pela Cristina. De hoje, é aqui mais durante no programa, durante a semana. E falando aqui de comércio, eu vou ressaltar como ponto alto a notícia que foi divulgada pelo grupo IKEA, que depois da sua abertura chegaram à conclusão que podem estar em condições de devolver todo o dinheiro que o nosso governo lhes forneceu em termos de apoio. Pronto, acho que é de salutar e divulgar. Peço desculpa. Quanto à notícia negativa, o meu ponto baixo está relacionado com um vídeo que foi divulgado na comunicação social de uma agressão a um idoso. Até porque hoje é o dia da consciencialização da velhice e também penso que temos que alertar, e até poderá ser um tema para outro dos nossos programas, esta questão social. Pronto, estes são os meus pontos. Joaquim. Ora bem, eu, fazendo uma repetição daquilo que já fiz na semana passada, o meu ponto alto é simultaneamente o meu ponto baixo. Nós estamos a assistir a um tempo onde as pessoas pensam que podem dizer tudo, inclusivamente sem pensar. E que se pode ofender terceiros, amigos, por dar cá aquela palha. Então agora tudo é permitido dizer, se as pessoas atrás de um computador FRA escrevem o que lhes apetece, derrubam estátuas, e o meu ponto alto é que as pessoas nunca devem deixar de pensar. Têm sempre que pensar. E o meu ponto baixo, ou baixo da semana, é que as pessoas não devem deixar de pensar. E, infelizmente, no prato da balança, parece que estão a deixar de pensar, em vez de estarem a pensar como deviam. Nuno, curti nossa, olhando para a semana que passou, se tivesse de escolher um alto e um baixo, o que é que escolherias de alto e o que é que escolherias de baixo? O alto, estando aqui como representante da ACIF, a abertura do comércio no geral, no fundo, a retoma económica. Ainda faltam os bares e as discotecas, exatamente. Ainda, sim. Ele estava a defender. Eu não sei se isto é público ou não, mas vai haver algumas alterações também a nível da representação dos bares na Figueira, e também estou a conversar com as pessoas de direito no sentido de ver em que moldes é que podemos colaborar. A parte baixa é esta instabilidade que eu vejo no mundo à volta de uma palavra que eu queria acreditar que já não era uma questão para nós, que era ou não um tema, o racismo. Muito bem, e infelizmente, o resto é uma coisa que se alastrou. Antes de terminarmos também um bocadinho, creio eu, por termos estado tanto tempo confinados. Não tanto em Portugal, mas se formos a ver em França, se formos a ver... Malta esteve muito tempo fechada, qualquer rastilho, por muito pequenino que seja, serviu para atear e para fazer um conjunto de coisas. Eu ter falado na iluminação, no ânimo, na moral, é muito importante nós sentirmos
que dentro desta instabilidade toda que impera alguma normalidade. Aqui também não havia problemas com estátuas, porque a do pescador está virada ao contrário e também não creio que alguém a pinte. O Fernandes Tomás está perfeitamente salvaguardado, quanto a isso não haja a mínima dúvida. Não creio que tivesse... Somos acusados de ser um povo, principalmente na Figueira, extremamente brando. Eu acho que brando não devemos ser, mas serenos, tranquilos, discutir os assuntos e não temos que estar sempre de acordo, até pelo contrário. Aliás, um bom resultado advém de uma boa discussão. Advém da massa crítica que a Figueira tem que ter e da discussão da sociedade civil, que nós pretendemos de vez em quando acicatar. Voltamos para a semana que vem. Para a semana que vem o nosso convidado é Carlos Tenreiro, vereador do PSD na Câmara Municipal da Figueira da Foz, vereador da oposição. Nós despedimos-nos com uma muito boa noite. Tenham uma boa semana.